Bom, todos os anos aqui no treinamento, que é um treinamento muito voltado para a gripe, para as nossas campanhas de gripe, a gente aborda alguma coisa de atualização em imunização, né? Isso é um presente para vocês que estão fazendo o curso, né? Esta oportunidade da gente se atualizar. E, no caso do nosso assunto desse ano, que é a vacinação do adulto, uma oportunidade, inclusive, para que nós possamos zelar pela nossa própria saúde, né? Então, é importante nós conhecermos os recursos que nós temos hoje para nos proteger de doenças que são potencialmente graves na vida adulta. Isso está virando cada vez um problema maior também de saúde pública. Então, hoje, o Ministério da Saúde do Brasil não considera mais vacinação da criança prioritária em relação às outras idades. É tão importante vacinar o adolescente, o adulto, o maior de 60 anos, como é importante vacinar a criança, né? E uma das razões disso é o próprio envelhecimento da população brasileira. Nós temos assistido nos últimos anos um aumento contínuo da proporção da idade adulta e da idade acima de 60 anos dentro da nossa população. Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, se não recebesse ninguém de fora para cá a partir desse ano, a população começava a diminuir. A média de filhos por mulher no município de Belo Horizonte é 1,7. 1,7 a população já diminui. E cada vez você vai tendo uma proporção maior de adultos e de pessoas acima de 60 anos na população. Então, aqueles problemas que eram encarados muito do ponto de vista individual, né, eles passam a ser grandes problemas de saúde pública. Então, eu tenho que preparar os serviços para receber milhares de pessoas acima de 60 anos de idade, que vão ter determinados problemas em quantidade muito grande. Então, hoje, esse assunto, vacinação do adulto, que no passado era muito voltado só para a questão individual, né? Ele tem uma importância para o indivíduo, então cada um de nós aproveitar o máximo que as vacinas podem oferecer para que a gente viva mais e viva com mais qualidade de vida, e ele tem também uma importância muito grande para os governos, para as empresas, né, por causa dessa mudança na nossa população. A partir esse ponto, esse momento, ele não é exato em toda pessoa, mas principalmente a partir de 50 anos, se inicia em nós a chamada imunossenescência. É claro que não é assim. Eu tenho 49, no meu caso 59, né? Mas eu tenho 49, estou com um sistema imunológico ótimo, daqui 6 meses meu sistema imunológico está péssimo. Não é assim, né? A partir dessa idade, eu vou perdendo a capacidade de responder a provocações que o sistema imunológico respondia muito fácil em idades mais novas. Com isso, eu vou ter, a partir de 50 anos, uma suscetibilidade maior a infecções, as vacinas passam a não ser tão eficazes como são nos adolescentes. Então, se você pegar a eficácia da vacina de gripe, em determinadas faixas de criança, ela beira 90%, quando chega acima de 60 anos, já é em torno de 60%. Então, o nosso organismo vai perdendo a capacidade de responder tão bem às vacinas. Daí, o momento de vacinar é muito importante, que você não deixe para muito tarde, né? É por causa da imunossenescência também
que as neoplasias, os cânceres, começam a aumentar com a idade, porque o nosso sistema imunológico está diariamente, né, impedindo que células malucas criem tumor dentro da gente. Começa a imunossenescência, eu vou ficando mais predisposto a isso tudo. Alguns países, então, do ponto de vista de vacina, consideram adultos de 20 a 50 anos e consideram os acima de 50 anos numa outra categoria. Os americanos, para a vacina, já consideram de 20 a 65 anos. Então, se você for ver o calendário do adulto do serviço público americano, ele vai até 65 anos de idade. A partir daí, começa o calendário dos idosos, essa palavra tão nojenta, os maiores de 65 anos. Né? No Brasil, nós temos a tradição de trabalharmos com 60 anos. Então, quando eu falo calendário do adulto, geralmente eu estou falando de 20 a 60, calendário do idoso eu estou falando acima de 60 anos. Então, esse corte, a partir de que momento eu considero que a imunossenescência é importante, ele varia de país para país. Os espanhóis, por exemplo, consideram 50 anos. A partir de 50 anos, eu começo a ter mais internação por pneumonia, então eles já preocupam de forma diferente. Então, no nosso país, tradicionalmente, né, a gente considera adulto para vacina de 20 a 60 anos e acima de 60 anos seria um calendário de idoso. Né? É ideal a gente ver nesse grupo todo. O que é que eu devo fazer em relação à vacina no adulto? Para mim ou para quem me procura? Adulto não funciona muito calendário. Funcionam roteiros de avaliação da situação vacinal. Então, para você saber que vacina um adulto precisa, ele tem que trazer para você o passado vacinal dele. Né? Infelizmente, até o ano passado, todos os nossos sistemas públicos não eram informatizados. Então, dependia de todo mundo, e depende ainda, né, ter guardado aquele papel, aquele cartão, aquele comprovante que você deu no momento de vacinar. A partir de agora, com a informatização das salas de vacina no Brasil, e as clínicas privadas obrigatoriamente têm que fazer parte dessa rede, então nós começamos a ter toda uma geração de vacinados, crianças, adolescentes, adultos, que eu vou ter num sistema o que ele já fez de vacina. Daqui 5, 8 anos, a gente não sabe, depende da velocidade de cada município, de cada estado, né? Você vai ter um calendário online no Brasil. Então, eu vou poder chegar lá no Maranhão e abrir todas as vacinas que eu fiz, tanto no serviço privado como público, né? E ter minha caderneta de vacinação. Atualmente, você depende do adulto trazer alguma comprovação. E deve falar assim, não sei de nada. Então, você vai ter que vacinar tudo que cabe à idade dele. Né? Os acadêmicos de medicina falam muito assim, a minha mãe falou que eu tomei todas as vacinas de criança. O que é todas as vacinas? Primeiro, que é há 20 anos atrás. Né? Você tem 20 anos agora, as vacinas de criança que você fez tem 20 anos. Como era o calendário há 20 anos atrás? Pô, como é que eu vou ter certeza que fez as doses completas, fez os reforços? Essa informação não vale para mim. Né? O que vale é a informação registrada. Então, aí começa a dificuldade. Se eu for avaliar a situação vacinal de cada um de vocês, ou vocês forem avaliar a minha, né, vocês vão ter dificuldade, porque talvez eu não tenha todos os comprovantes por escrito, aí vai ter que fazer... Dependendo, o profissional de enfermagem não gosta muito disso, mas, dependendo da qualidade da informação, você pode até aceitar. Né? Geralmente, a pessoa de enfermagem trabalha no programa de imunização, é muito rigorosa com a questão de ter o comprovante escrito. Eu falo, olha, eu passei no concurso de acadêmico na FEMIG,
eu tive que tomar 3 doses de duplo adulto para tomar posse. Depois eu passei no concurso de residência da FHEMIG. Não assinava o contrato se não fizesse as 3 doses de duplo adulto. Depois eu passei no concurso de pediatra. Eles queriam que eu fizesse mais 3 doses. Claro que eu fiz uma e nunca mais voltei lá na FHEMIG para fazer as outras, né? Depois de 30 e poucos anos de FHEMIG, eles devem estar me chamando até hoje para ir lá. Eu fiz em outros lugares. Então, a minha história dá para você acreditar, né? Você não vai fazer 3 doses de novo em mim, pelo amor de Deus, né? Mas há histórias que não dá para acreditar mesmo. Eu acho que eu fiz, eu creio que fiz uma vacina, né? Então, a vacinação do adulto começa por essa dificuldade. O que é que eu vou avaliar? O ideal é que ele, então, tenha um reforço de duplo adulto feito nos últimos 10 anos. Melhor ainda se for tríplice celular do adulto, porque além da dupla adulta, eu tenho a proteção para coqueluche, né? Então, todos nós devemos ter feito uma dose de reforço, no mínimo de difteria e tétano, ideal tríplice celular do adulto, nos últimos 10 anos. Se tem mais de 10 anos que eu fiz, eu preciso do meu reforço. Hepatite B, todos nós temos que ter 3 doses registradas, tá? E profissional de saúde não adianta falar, não. Tem que ter 3 doses comprovadas. Porque os hospitais, os serviços já estão ficando espertos. Não vem ninguém aqui sem comprovar, não, porque depois vai adoecer e falar que pegou aqui dentro. Eu exijo comprovação para trabalhar aqui, né? E esse tem sido um problema até para internato, não sei se na área de enfermagem está assim, acredito que sim. Até na hora dos acadêmicos de medicina e fazer internato no hospital, o hospital não deixa entrar se não mandar o xerox da situação vacinal, tá? Para não ser acusado depois de ter sido negligente na exigência de vacina hepatite B. Então, todo mundo tem que ter hepatite B, todos devem ter 2 doses de tríplice viral. Uma é pouco, 2 doses. Mas eu fiz 5 vacinas de sarampo e uma tríplice viral. Faz outra tríplice viral. Para rubéola e cachumba, você está com uma só. Não vai fazer mal. Se você tem imunidade ao sarampo, você fazer tríplice viral não vai fazer mal, né? Então, todos nós devemos ter a certeza, e idealmente documentado, 2 doses de vacina tríplice viral. Febre amarela. Febre amarela, a norma mudou no mundo e mudou no Brasil. O Brasil é mais exigente nesse momento do que a Organização Mundial de Saúde. Para nós, vacinados para a febre amarela, é quem fez 2 doses de vacina febre amarela. Tem 2 doses, está vacinado, não tem mais aquele negócio de 10 em 10 anos. Não existe mais. Tá? Já a Organização Mundial de Saúde exige hoje dose única. Mas a gente acha que uma dose é pouco. A vacina falha num percentual que depende da idade, ela falha na primeira dose, você precisa de uma segunda para corrigir essa falha. Tá? Então, atualmente, vacinado para a febre amarela é quem tem 2 doses confirmadas de vacina febre amarela. Continua o intervalo de 10 anos no adulto, e para a criança que começa a vacinar abaixo de 5 anos, a gente faz a segunda dose antes dos 5 anos de idade, para ele já entrar na idade escolar com as 2 doses feitas. Então, 2 doses de vacina febre amarela. Varicela. Varicela só está no SUS até 2 anos de idade. Então, até aqui, nós vimos, né, duplo adulto, hepatite B, tríplice viral, febre amarela, o adulto, tríplice viral até 49 anos, tem acesso no SUS. Tríplice celular do adulto no SUS só para gestante, não tem ainda para a gente. Foi feita também uma campanha de vacinação em profissionais que trabalham em maternidades, né, por causa da situação epidemiológica da coqueluche. A partir daqui eu já não tenho mais no SUS, varicela no SUS é até 2 anos. Mas, se o adulto nunca teve catapora, o risco dele ter catapora com complicações graves é muito grande. Então, a prioridade
considerado pela Organização Mundial de Saúde, de vacinar contra a varicela é o adulto que nunca teve varicela. Essa é a prioridade. É inconcebível um profissional de saúde que nunca teve varicela deixar de vacinar, porque está correndo risco de vida. 30% dos adultos que têm catapora têm pneumonia pelo próprio vírus da catapora. E 15% dos que têm pneumonia pelo vírus da catapora vão a óbito. Tá? Então, a gente está falando de uma doença grave. É feita em 2 doses. Eu conseguia que o CRI vacinasse gratuitamente profissionais de saúde que nunca foram vacinados. Eles estão recusando vacinar atualmente, retornando os acadêmicos que eu envio para lá, eu estou tendo que encaminhar os acadêmicos para a clínica privada mesmo. Não consigo compreender, porque lá no livro dos CRIs, é um protocolo oficial, nacional, né? Está escrito que o profissional de saúde que nunca teve catapora e tem potencial contato com imunodeficiente, nós todos temos, né? Ele deve receber 2 doses de vacina varicela. Mas isso não está sendo cumprido pelo CRI nesse momento. Coloquei para a Secretaria Municipal de Belo Horizonte a minha discordância dessa postura e considero que eles devem estar discutindo, porque nós temos ótimo relacionamento, né? E a gente sempre fala no sentido de colaborar. Hepatite A é a mesma coisa. É uma doença muito mais grave no adulto do que é na criança. A impressão que a gente tinha do passado é que todos nós adultos aqui no Brasil já tínhamos tido hepatite A. A notícia é que isso mudou muito nos últimos 20 anos. E pelo menos as pessoas abaixo de 30 anos têm uma chance enorme de serem suscetíveis à hepatite A. A chance depende de onde que você morou na infância, classe social, uma série de questões. Mas, por exemplo, entre os alunos da Faculdade de Ciências Médicas, eu colhi sorologia no 2º ano de faculdade e só 16% eram protegidos para hepatite A, que é uma doença que potencialmente pode te levar a um transplante de fígado, né? Então, embora eu não tenha isso no SUS, né, é um cuidado que eu devo ter, fazer 2 doses de vacina hepatite A com intervalo de 6 meses. Nesta faixa etária de nós jovens acima de 35 anos, 30 anos, talvez valha a pena fazer sorologia, né? Quem tem plano de saúde, dá para fazer pelo plano de saúde, um anti-RAV total, tem imunidade para hepatite A, não preciso vacinar, não tenho, eu vacino, né? Pelo investimento na vacina. Não deixar de negociar com as clínicas a questão do preço, né? Infelizmente, a clínica privada não pode fazer a vacina sem custos, porque custa, né? Mas existem políticas de preço para o profissional de saúde e a gente sempre conversando consegue descontos, consegue... porque também é importante para nós que vocês tenham a confiança de vacinar com a gente, né? Porque aí você terá também a confiança de indicar a clínica para outras pessoas. Então, não deixe de negociar, mas fique atento. Não é verdade que todo adulto brasileiro já teve hepatite A, principalmente se eu estiver falando de população aí abaixo de 30 anos. Eu posso ter muito suscetível. Tá? Então, outra vacina importante. Uma novidade no nosso mercado, eu digo novidade, porque essa vacina, teoricamente, já existe há alguns anos, só que ela não chegava de verdade na clínica. Ficava uma vacina virtual. Tem, mas não tem. É igual quando eu entrei lá na secretaria, eu achava tão estranho, porque o telefone tocava e falava assim, fulano está aí? Eles respondem assim, ele está, mas saiu. Aí, eu nunca entendi muito bem o que quer dizer isso, né? Ele está, mas saiu. A meningo quadrivalente é uma vacina com as mesmas propriedades da meningo conjugada para o sorogrupo C, mas que tem também sorogrupo A, W e Y. É uma vacina, nesse momento, a epidemiologia pode mudar depois, nesse momento, muito importante para viajantes. Tá?
porque há países que o que predomina é o meningo A, é o meningo W, é o meningo Y. Aqui, a gente pertinho mesmo, no Cone Sul, Argentina, Chile, próprio Rio Grande do Sul, o que predomina é meningo W e meningo B. A meningo C não é uma vacina tão protetora para o gaúcho, como ela é muito protetora para o mineiro, onde predomina o C mesmo, né? Então, não é uma vacina assim que eu colocaria no mesmo nível de importância das outras, mas é um recurso que existe que a gente deve conhecer. E a nossa vacina de gripe? Nós temos que ter claro que quase todos os países do mundo, a exceção que eu conheço é os Estados Unidos, trabalham vacinando grupos de risco. Por quê? Porque não tem vacina para todo mundo. Ponto. Seria ideal vacinar todo mundo. Por quê? Porque você falar que o adulto jovem ou o adulto tem menor risco de se internar, de complicar com a influenza, está correto. Mas ter menor risco não quer dizer risco zero. Nós vimos com o H1N1 2010-2011 que nós tivemos muitos adultos jovens, adolescentes, com formas graves de influenza, né? Então, você tendo acesso anualmente à vacina de influenza, deve fazer. E muitas vezes o profissional de saúde tem, porque a vacina é disponibilizada para quem está no serviço, né? E às vezes não faz. Lembra que além de você, tem seu filhinho menor de 5 anos, tem seu pai que tem mais de 70, sua avó, tem pessoas que são grupo de risco e você pode ser o veículo do vírus, principalmente nós, profissionais de saúde, né? Nós é que podemos levar o vírus para o nosso filho, porque a gente está lá no serviço de saúde atendendo. Então, é muito importante vacinar anualmente contra a influenza. Vacina HPV para as mulheres. O SUS está conseguindo vacinar meninas abaixo de 15 anos. Bacana, espetacular. A gente espera que daqui 20 anos a realidade do câncer de colo do útero seja muito diferente do que hoje. Qual é a realidade hoje? Todos os dias morrem cerca de 13 brasileiras com câncer de colo do útero. Agora de manhã, quando nós tivermos terminado nossa jornada e formos almoçar, 2 brasileiras morreram por câncer de colo de útero, hoje de manhã, né? Mas a vacina vai conseguir mudar essa realidade para essa coorte que está sendo vacinada. E ela é eficaz em outras idades. Uma bobagem que andou se falando é que quem já teve relação sexual não pode vacinar HPV, quem já teve infecção por um HPV não deve fazer a vacina. Isso é bobagem. A vacina, uma delas é quadrivalente, a outra é bivalente. Você pode ter sido infectado por um tipo e não ser por outro, né? No caso da mulher adulta, a vacina da GSK, que é bivalente, é licenciada a partir de 9 anos, sem limite de idade. E esta semana, a Anvisa liberou também a quadrivalente em bula para uso até 45 anos de idade, né? Então, as 2 vacinas são licenciadas para mulheres acima da idade que é prioritária, que é antes de ter atividade sexual, mas não quer que você não vai. Ou seja, o homem só pode fazer a vacina quadrivalente, o ideal entre 9 e 26 anos, mas a Sociedade Brasileira de Imunizações vai incluir no próximo calendário, que está sendo discutido, a extensão dessa idade de vacinação em homens, por causa do aumento de câncer anal que a gente tem assistido na população masculina, né? Gente, muito cuidado, porque a gente é treinado em saúde pública e a gente só estuda na escola a vacina do ponto de vista de saúde pública. E a gente, às vezes, passa a achar que é errado vacinar alguém fora daquele grupo que o Ministério da Saúde considerou prioritário. Não é. Aquilo é a prioridade, é o que nós conseguimos vacina. Não quer dizer que seja errado vacinar mulheres de 20 anos, muito antes, pelo contrário. É desejável que mulheres de 20 anos façam a vacina HPV, né? E homens também. Bom, então, essa aqui nós vamos
ver as novidades a partir daqui, essas aqui são o que eu veria. Acima de 50 anos. Então, lembrem que eu coloquei aqui acima de 50 anos, deixando a critério do médico da pessoa, deixando a nosso critério, nós que somos profissionais de saúde. Então, falei para vocês, há países que mudam o calendário a partir de 50, a partir de 60, a partir de 65, mas essas vacinas já são licenciadas a partir de 50, ou seja, elas podem ser feitas. Então, eu, por exemplo, fiz minha pneumo 13, meu zoster e tal, antes de completar 60 anos. Tá? Duas novidades nós temos para essa população acima de 50 anos, que, como nós vimos, já é afetada pela imunossenescência, né? Já começa a ter dificuldade de resposta a várias doenças. Nós temos como novidade a pneumo 13 e a vacina herpes zoster, que a gente vai falar um pouquinho, e a pneumo 23, que nós já usamos há muitos anos, principalmente acima de 60 anos. Tá? Mas é o que eu disse a vocês, ela está licenciada, a Espanha, por exemplo, vacina a partir de 50. Então, vamos colocar assim, entre 50 e 60 anos, é desejável dependendo da opinião do seu médico. Né? A partir de 60 anos, essas vacinas são indicadas em muitos países. Tá? Então, vamos começar com a pneumo 13. Por que testar uma vacina pneumo 13 conjugada, que foi primeiro desenvolvida para criança, testá-la em adultos, se eu tinha já a vacina pneumo 23? Eu tinha uma vacina com 23 tipos de pneumococo. Para que eu fui testar a 13? É porque essa vacina 23 é o que a gente chama de vacina polissacarídica. Ela é feita com polissacarídeo da cápsula lá do pneumococo. E ela tem características que deixam a desejar do ponto de vista de imunização. Quais são essas características? A principal, ela não envolve o linfócito T na resposta imunológica. Então, a resposta dela costuma ser de mais curta duração, não ter memória. Eu faço a pneumo 23 esse ano, daqui 5 anos, quando eu faço uma segunda dose, o meu organismo não faz uma resposta secundária. É como se eu estivesse fazendo a pneumo 23 pela primeira vez. Ela não faz memória imunológica. Os trabalhos que medem o benefício da pneumo 23 são muito controversos. Há país que usa e fala, olha, diminui a internação. Há país que usa e fala, eu vacino acima de 60 anos, não teve impacto nenhum. Eu usei em pacientes especiais e diminuí mortalidade. Eu usei em pacientes especiais e não diminuiu mortalidade coisa nenhuma. Então, os trabalhos são muito conflitantes, não dão segurança a gente. Né? O que a Organização Mundial de Saúde acha, nas revisões dela, é que essa vacina é boa para evitar que a gente tenha forma septicêmica de infecção por pneumococo, mas ela não protege pneumonia, que é a principal forma de adoecimento dessa população a partir de 50 anos de idade. Então, é um recurso que a gente vai continuar usando, né? Mas que tem falhas. Então, testou-se a pneumo 13. O que é a pneumo 13? Que serve para a pneumo 10 do SUS, para a pneumo 7 antiga. É o mesmo polissacarídeo da cápsula da bactéria, que eu grudo numa proteína grandona, que eu chamo carreadora, e a partir do momento que eu faço essa conjugação, o meu organismo lê esse polissacarídeo diferente, e ele passa a fazer uma resposta T-dependente. Então, ele passa a fazer memória imunológica e tudo mais. Essa imunidade vai ser melhor. Agora, a outra tem 23, essa tem 13. Na medida que eu vacino muito as crianças, cada vez maior a chance do adulto escapar da 13 e ter uma pneumonia por outro tipo. Né? Então, não quer dizer uso de uma, abandono da outra. Aqui quer dizer um uso compartilhado das duas vacinas. Né?
O trabalho que ainda não foi publicado, que avaliou na Holanda essa pneumo 13 acima de 60 anos, mostrou em algumas publicações prévias em congresso que essa vacina evita pneumonia. Evita pneumonia pelos tipos que estão nela, né? Então, agora eu tenho uma vacina pneumocócica que não só evita septicemia, que é grave, mas é rara. Ela evita também pneumonia. E é a mensagem importante. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem, junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, isso está aberto no site da SBIM para vocês, um manual de vacinação acima de 60 anos, em que eles normatizaram. O ideal é você fazer uma pneumo 13 e 2 meses depois uma pneumo 23. O calendário da SBIM futuro, que ainda não foi publicado, vai falar assim, uma pneumo 13, uma pneumo 23, 2 a 6 meses depois. Eu não sei para que isso, porque nós sabemos que se passar os 2 meses, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Mas, assim, quando você reúne 20, 30 pessoas para discutir, principalmente se umas 25 são mulheres, né, o detalhe passa uma coisa muito predominante na discussão. Importante é isso, lembrar que, se eu faço a 13, 2 meses depois uma 23, essa 23 serve de reforço para aqueles 13. Para os outros 10, não, vai ser a imunidade de uma vacina polissacarídica. Agora, se eu fizer a 23 antes da 13, ela atrapalha a 13. Então, tem que ser essa sequência, 13, 2 meses depois, 23. Se a pessoa já fez 23, você espera 1 ano para fazer a 13. 5 anos depois, faz outra 23. É o melhor eu posso fazer para prevenir pneumococo hoje. Isso aqui que é, no mundo, eu acho, que eu tenha tido conhecimento, o primeiro calendário oficial recomendando isso foi da SBIM, agora já é recomendado pela CIP americana, por outros países, depois da gente, mas com faixas etárias um pouquinho diferentes. Aqui está recomendado a partir de 60 anos e pode ser feito esse esquema a partir de 50. Aí na dependência da opinião do médico da pessoa. Então, nós temos como hoje nos protegermos bem do pneumococo também acima de 50 anos. Então, ficou a pneumo 13 licenciada abaixo de 6 e acima de 50. Nesse intervalo de 6 anos a 50 anos, ela é recomendada para pessoas com comorbidades, diabéticos, cardíacos, pessoas com anemia falciforme, em que ela também pode contribuir para a proteção, embora não tenha feito estudo clínico nessas doenças, porque são difíceis de fazer, né? Então, fica agora a vacina pneumo 23, para a gente concluir o pneumococo. Embora de indicação rotineira controversa, ela é recomendada pela maioria das agências públicas e sociedades. Nós vamos manter a recomendação, independente até de uma opinião mais profunda da gente, porque ninguém é dono da verdade, a gente tem que ter cuidado quando estamos lidando com outra saúde. Já a pneumo 13 conjugada, licenciada abaixo de 6 anos, maiores de 50, é indicado também pela SBIM para comorbidades entre 6 e 60 anos. Tá? 50 a 60 anos, pessoas sadias, o médico resolve. Qual que é a vantagem de vacinar os 50? Eu já estou me protegendo, vai ver que eu vou ter uma pneumonia com 55, né? A resposta à vacina deve ser melhor do que aos 60. Qual a desvantagem? Provavelmente essa proteção não é para o resto da vida. E quanto mais cedo eu fizer, mais cedo eu vou perder a proteção lá na frente. E o meu risco de morrer é maior aos 70, aos 80 anos. Por isso, os países escolheram os 60 anos como uma idade de corte, né? Ela já te protege a partir de uma idade razoavelmente precoce, agora eu acho muito precoce, e te dá uma proteção a longo prazo, cobrindo faixas etárias que a doença é muito grave. Tá? Então, isso é o que a gente tem. Vacina pneumocócica pode dar esse quadro de vermelhidão, de dor, né?
no local. Não é raro com as duas vacinas. Então, é bom o vacinador esclarecer isso, porque eu acho que o médico geralmente não esclarece, ele prescreve e manda fazer. Tá? E a surpresa é muito desagradável para o cliente. Se você fala com ele, olha, essa vacina é muito boa, muito importante. Estou até querendo fazer na minha mãe, já fiz no meu pai e tal. Agora, ela costuma dar uma reação local, doer, ficar vermelho, mas vale a pena pela proteção que ela dá. Aí, quando acontece, a pessoa, bem que você falou, ficou mesmo vermelho, né? É diferente de quando a pessoa é colhida de surpresa. E as pessoas de sala de vacina, experientes, de locais que vacinam muita gente com vacina pneumocócica, elas relatam muito esse tipo de evento adverso, né? Então, é bom orientar a pessoa. Bom, para a gente terminar a vacinação do adulto, nós temos outra novidade no nosso meio, que é a vacina para o herpes zoster. O que é o herpes zoster? Quando a gente tem catapora, esse danado desse vírus da catapora, enquanto eu estou melhorando, ele vai caminhando pela minha inervação e o danado fica lá em células nervosas, guardadinho. Então, aquela impressão que eu sarei da catapora é falsa. Eu sarei da infecção aguda. Todo mundo que já teve catapora um dia na vida está com o vírus da catapora aí guardadinho. Tá? Se eu tenho uma queda de imunidade, ou aquela queda de imunidade natural que começa aos 50 anos, o que ele faz? Ele faz o caminho contrário. Ele vai do sistema nervoso para a pele ou para órgãos internos, causando o herpes zoster. Então, o herpes zoster nada mais é, que a população chama muito de cobreiro, né? Uma complicação tardia daquela catapora que eu tive quando era criança. Tá? Pediatra tem menos herpes zoster do que clínico. Será por quê, gente? Eu sei que nós pediatras somos o tal mesmo, mas, além disso, por quê? Contato, né? Então, parece que os contatos que você vai tendo pela vida vão servindo como se fossem reforços naturais da sua imunidade. Por que eu estou chamando a atenção disso? O que é que nós estamos fazendo com a catapora na criança agora? Tentando controlar. E, na medida que eu diminuo a catapora na população, provavelmente os adultos vão ter herpes zoster mais cedo e vão ter mais herpes zoster. Daí os países do hemisfério norte, assim que controlaram a varicela, colocaram a vacina herpes zoster no calendário a partir de 60 anos, embora ela seja licenciada a partir de 50. Porque há uma preocupação que com o controle da catapora e a escassez desse contato com catapora, né, a gente fique mais suscetível a ter herpes zoster. 95% da população brasileira já teve catapora. Então, fala assim, qual é a suscetibilidade para herpes zoster entre nós? 95% de nós pode ter herpes zoster um dia. Tá? 5% que não teve catapora, pode ter catapora, que é muito pior no adulto do que o herpes zoster. Está pior ainda, né? Então, está relacionada à queda de imunidade. Essa criancinha aqui, eu estava ajudando o professor Edmilson Migovich, que teve que sair lá no FRJ, tal, fiquei com os residentes dele, com o aluno, chegou uma vozinha com esse menininho falando, apareceu cobreiro nele. Pô, herpes zoster num menino desse tamanhozinho, né? Ele já teve outros problemas, outra internação? Não, nunca teve nada não, tal. E a mãe dele? Falar um negócio para o senhor. A mãe dele mexia com droga demais, assim que ele nasceu, ela sumiu no mundo e eu que crio ele. Pedi HIV desse menino, não deu outra. Menino HIV positivo. Pelo amor de Deus, né, gente? Herpes zoster é muito comum, a gente tem toda hora. Eu não estou falando que quem tem herpes zoster tem HIV, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, caiu a imunidade, né? Qualquer doença, qualquer fator natural que às vezes a gente tenha, que deprime nossa imunidade celular, aparece herpes zoster. Tá? Mas quando que é mais comum eu ver herpes zoster? Quando que vai ser mais comum?
depois de 50, 60 anos, porque aí em todos nós a imunidade começa a diminuir. Tá? Então, não é só, olha aqui curva de casos por idade, aqui um montão de países, como a partir dos 50 anos é que a doença aumenta. Né? E o raciocínio, por que os países estão vacinando aos 60 e não aos 50? O raciocínio é aquele mesmo que eu falei, há uma preocupação com a duração da proteção. Tá? Por isso, tem alguns estudos testando a vacina aos 50 e aos 65 anos, 2 doses, para levar a proteção até o final da vida. Tá? O Serviço Público Canadense, que tem uma experiência enorme com herpes zoster, no último manual dele, ele fala assim, eu recomendo a partir de 60 anos, entre 50 e 60 anos o médico pode prescrever. Ou seja, é possível, depende de uma avaliação individual. Tá? A idade, então, de maior risco é essa. Ela é a mesma vacina, desculpa, tá, gente, desformatou, eu fiz branquinho, está parecendo preto, fica ruim de ver, mas são essas coisas de troca de computador, né? Desculpa. A vacina herpes zoster é a vacina de catapora, só que toda vez que a gente fala esse número da controvérsia, é mais ou menos umas 15 doses de varicela numa vacina só. Tá? Então, você precisa da quantidade de vírus que faz uma dose de varicela, você precisa 15 vezes mais, mas é a mesma vacina. O mesmo vírus, mesma coisa. Tá? Não há dados que a gente saiba sobre a incidência de herpes zoster aqui no Brasil, mas a gente sabe que no mundo a tendência com o envelhecimento da população é que 1 de cada 3 indivíduos tenham herpes zoster na sua vida. Pensem numa continha e lembrem naquilo que eu falei de problema de saúde pública. 95% da população brasileira teve herpes zoster. E 1/3 vai ter zoster até terminar a sua vida. Para vocês terem ideia da quantidade que é isso. Por que países estão preocupados em vacinar todo mundo para herpes zoster? Né? Porque o volume de casos vai ser muito grande daqui para frente. Né? E ninguém quer ter essa doença, e eu vou explicar principalmente por quê. Ele pode recidivar. Quanto mais cedo eu tenho, mais a chance de eu ter de novo. Então, por exemplo, 8 anos depois das pessoas tiveram herpes zoster, em 6% já recidivou. Essa informação é importante, porque tem gente que pensa que porque já teve herpes zoster não precisaria vacinar. Precisa. Você só vai guardar 1 ano entre o herpes zoster e a vacina e que ele tenha 50 anos. Né? Então, pode dar herpes zoster de novo. É uma má notícia para aqueles que, muito jovens, que estão lá por trás do público, tiveram herpes zoster. Pode voltar. Tá? Quais são as complicações? Tem complicação neurológica, tem complicação cutânea, oftalmológica, eu já vi algumas, inclusive em criança, complicadas, visceral, mas realmente o que deixa a pessoa completamente transtornada é a dor. E quanto maior a idade do paciente que está tendo herpes zoster, mais dói. E pode acontecer um quadro que a gente chama de neuralgia pós-herpética. As lesões cicatrizam e a dor violenta continua. Por que essa dor é tão violenta? Porque ela não tem mecanismo só inflamatório, ela tem mecanismo neurológico. E muitas vezes os analgésicos potentes que a gente usa, mas que têm mecanismo de ação inflamatório, não melhoram a dor. Às vezes tem que tomar droga que deprime o sistema nervoso central mesmo. Então, vocês imaginam as pessoas que a gente conhece, no meu caso, pai, no caso de vocês, pai, avô, 80 anos, 70 anos, um herpes zoster e depois uma dor lancinante na face, que dura meses. Né? O reflexo que essa doença tem em qualidade de vida. Né? É muito importante.
A vacina, então, é uma vacina atenuada, viva. Eu falei que a vacina é de catapora. Ela é licenciada a partir de 50 anos. Ela previne o herpes zoster em si, mas, principalmente, ela previne a chamada neuralgia pós-herpética e as complicações. Do mesmo jeito que a vacina de catapora na criança, a vacina herpes zoster protege mais complicação do que doença propriamente, né? Então, ela pode falhar para a doença, dependendo da idade, nós vamos ver, mas ela vai proteger complicação. É subcutânea, na região do deltoide. Se a pessoa não lembra se teve catapora ou não, ela pode vacinar do mesmo jeito, não tem problema, se não lembra se foi vacinado ou não. Quem não pode vacinar com uma vacina viva? Por que eu não preocupei em falar contraindicação de pneumo 13? Vacina morta. Qual é a contraindicação pneumo 13? Quem já teve alergia a uma dose anterior, alergia grave, não tem outra contraindicação, né? Qual a contraindicação herpes zoster? Aí é uma vacina viva, o buraco é mais embaixo. Então, não posso aplicar, além das pessoas que têm história de alergia, reação anafilática, os imunodeficientes, com imunodeficiência primária ou adquirida, quem está em tratamento imunossupressor, e nessa faixa acima de 50 anos eu já começo a achar mais pessoas, né? Tuberculose ativa e, naturalmente, gravidez, porque é uma vacina viva. Também não é a faixa etária exata da vacina. Tá? Os eventos adversos, aqui a vacina, aqui o placebo, principalmente reação local. Se você não faz um questionário, não pergunta de novo, depois, pouca gente relata. A principal queixa é prurido no lugar da vacinação. Mas se você telefona perguntando se teve alguma coisa, né? Aí 1/3 dos vacinados, 1/4, queixam alguma reação local. Não tem descrito reação grave sistêmica. E é compreensível, porque eu estou vacinando quem já teve catapora com o vírus da catapora atenuado, né? Essa pessoa não vai fazer meningite pelo vírus, mesmo ele sendo vivo. Ele não vai ter nada sistêmico, provavelmente, porque alguma imunidade ele tem memória, né? Então, a vacina é feita para reativar essa memória. Eu, então, queria trazer essas informações para vocês, porque eu acho que, principalmente em relação a pneumo 13 e herpes zoster acima de 50 anos, são novidades que a gente tem para cuidar das pessoas dessa faixa etária, para cuidar de nós mesmos, né? E a atenção que nós devemos ter com doenças do adulto, porque algumas doenças são mais frequentes no adulto do que na criança. É mais provável uma pessoa de 25 anos pegar hepatite B do que o recém-nascido que eu vacino para hepatite B. É mais provável eu complicar, precisar me internar por catapora, por hepatite A, quando eu sou adulto, do que quando eu sou criança. Por que eu priorizo a vacinação da criança? Em saúde pública, porque lá a cobertura vacinal é alta. Se eu levar a vacina para o adulto, ninguém vai vacinar, eu perco minha vacina e não tem impacto nenhum na doença. Então, eu vacino quando é criança, na expectativa de que eles cresçam com a imunidade, que é o que está acontecendo com a hepatite B, que era uma doença comum na Amazônia e hoje já é rara abaixo de 25 anos, porque eu vacinei as crianças há mais de 20 anos atrás, né? A questão do adulto é a dificuldade de você vaciná-lo, mas a importância de vaciná-lo é a mesma. Tem gente que raciocina de forma mais fria, do ponto de vista econômico, né? Dizendo, é a mulher e o homem, muitas vezes a mulher sozinha na nossa sociedade, que é responsável por cuidar da família inteira. Então, tem 3, 4 filhos, e às vezes um pai, que depende desse adulto. E o adoecimento ou a morte dele tem um impacto social, às vezes, maior do que o adoecimento e a morte de uma criança. Claro que a gente não quer adoecimento e morte de ninguém, né? Mas só para dizer que vacinação de adulto é, sim, muito importante e nós temos que nos habituar a ter nossa vacinação em dia
e aconselhar nossas pessoas queridas, nossos pacientes, a estarem com a vacinação em dia. Ok? Então, era isso que eu trouxe para vocês. Alguma pergunta mais relevante por causa do tempo? Sim? Pode falar, eu repito, tento. Então, ela está perguntando a respeito de pneumo 13, por exemplo, num adulto de 30 anos. Você não deve fazer num adulto sadio. Você só deve fazer pneumo 13 entre 6 e 50 anos, naquelas pessoas que têm uma comorbidade que claramente aumenta o risco de adoecer e morrer por pneumococo. A asma não é um caso. Os estudos que tentam comprovar que o asmático tem mais pneumonia pneumocócica são muito controversos. Mas, por exemplo, se você tem uma pessoa de 30 anos com anemia falciforme, ou que vai tirar o baço, ou é um renal crônico, que se infecta muito fácil pelo pneumococo, aí você pode usar a pneumo 13, claro, em acordo com o médico que está controlando, né? Esses pacientes com comorbidade sempre tem seu médico que toma conta, a gente não deve fazer muitas coisas à revelia dele. Tá? Doutor, a minha pergunta é sobre a vacina do HPV. A vacina do HPV pode causar alguma reação? Porque eu cuidei de uma criança de 13 anos, ela tomou a primeira dose do HPV, e na segunda dose que ela tomou, ela teve crise convulsiva. E a mãe dela questionou o tempo todo, foi assim que tomou a vacina, ela teve crise. E a crise vinha consequente. Não vamos, assim, ater a esse caso individual, né? Porque, inclusive, o diagnóstico de crise convulsiva não é muito simples, né? E de outras reações de origem psicogênica, é complicado. Eu vou te dar uma resposta mais coletiva. O comitê que trabalha com eventos adversos da Organização Mundial de Saúde só reconhece como evento já demonstrado com vacina HPV, depois de mais de 80 milhões de doses aplicadas, os eventos locais e desmaio. Desmaio, óbvio, é pela injeção e a idade que você vacina, não é pelo componente, mas está relacionado à vacinação, né? Você vacina adolescentes com injeção, ela desmaia por causa da injeção, independente do que seja. Vacina HPV ou hepatite A, outra que você for fazer. Então, esses eventos locais são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Os outros eventos, até agora, ela considera coincidente. Então, veja bem, quantas milhões de crianças entre 9 e 11 anos nós vacinamos essa semana no Brasil? A chance de alguma ter uma pneumonia que iria ter, de ter uma doença neurológica que iria ter, independente, ela ter depois da vacina é enorme, porque eu estou fazendo em forma de campanha, vacinando muita gente, né? Mas nada que até o momento tenha sido verdadeiramente atribuído. A vacina de HPV usa só uma proteína do vírus com adjuvante, é muito parecida com a vacina hepatite B, quase idêntica. Tá? Então, não se espera realmente muita reação com uma vacina dessa forma. Nós temos que ficar atento, investigar tudo o que acontece, estudar, tendo referência. Nosso papel não é negar. A conclusão, se existir algum evento grave com HPV, ele é tão raro que a gente não detectou ainda. Mesmo que ele existir, nós não vamos deixar de recomendar a vacina pelo benefício potencial dela. Tá? Doutor, a minha pergunta é com relação à varicela e o zoster. Uma pessoa que nunca teve varicela e já tomou a vacina de varicela, ela não tem chance de desenvolver o zoster ou é só diminuída essa chance? É só diminuída. Ela pode ter o zoster no futuro, é bem mais raro, mas pode acontecer, inclusive pelo vírus vacinal. A vacina de varicela é o vírus da varicela atenuado, né? Ele é atenuado, mas ele é o vírus da varicela.
Então, a pessoa vacinada pode ter zóster depois, ou porque teve uma varicela que passou despercebida. Às vezes a varicela no vacinado é muito branda, né? Mas o vírus foi lá para a célula nervosa, ou até pelo próprio vírus da vacina, que causa um zóster mais benigno, mais raro, mas pode causar também. Por isso que é independente da pessoa ser vacinada ou não, chegou na idade, você deve fazer a vacina herpes zoster, tá? Mesmo que ela tenha sido vacinada quando criança ou adolescente. Hein? Pois não. Eu queria saber se a pneumo também é indicado para quem tem crises sucessivas de sinusite. Não. Não tem boa correlação entre essas vacinas e infecção de mucosa. Elas são ótimas para infecções mais invasivas. Então, quem tem pneumonia de repetição, quem já teve meningite por um outro agente, essa pessoa deve se beneficiar da vacina. Mas otite, sinusite, embora elas diminuam, como um subproduto da vacinação que você faz na criança, acima, não é uma indicação para eu vacinar uma pessoa fora da idade. Tá? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Flávia. Eu quero fazer uma pergunta em relação à vacina do herpes zoster. Pois não. Um adulto jovem que não se recorda de ter tido varicela enquanto criança, não tomou a vacina, né, de varicela e teve herpes zoster. A indicação é entre os 50 e 60 anos. Esse adulto jovem pode tomar essa vacina em detrimento da idade? Não deve, porque o risco do zoster se complicar é principalmente depois lá de 70 anos. Então, se você faz a vacina com 30 anos, seguramente aos 70 você não vai estar protegido. Então, não se recomenda vacina abaixo de 50 anos. Não é que não pode, que seja contraindicado, não se recomenda. A exceção que é feita no mundo inteiro é quando você vai submeter a pessoa a um tratamento imunossupressor. Há algumas drogas imunossupressoras que você vai usar para uma doença autoimune, para um tratamento de câncer, que uma das principais complicações é o herpes zoster. Então, o que o pessoal faz? Vacina, espera um mês e aí começa o tratamento imunossupressor, para que ele diminua a chance dele ter zoster, ou pelo menos tenha um zoster mais benigno, né? Porque a vacina, ela tem alta proteção do zoster a partir de 50 anos, a partir de 70 anos, a proteção para o zoster é pequena, mas é a faixa que ela mais protege para a neuralgia pós-herpética. Então, às vezes, você vacina uma pessoa mais jovem, que você vai imunossuprimir, e ele tem zoster do mesmo jeito, só que ele não tem neuralgia pós-herpética, ele não tem disseminação. Então, seria a única indicação mesmo clínica de você antecipar essa vacina, quando você vai imunossuprimir alguém com medicamento. Tá? Doutor, a minha pergunta é a seguinte: a pessoa tem 3 doses de hepatite B completa, né, as 3 doses. Certo. O exame sorológico deu não reativo. Ela toma somente uma dose e logo depois, quantos meses após, ela faz o novo exame sorológico? Quando ela fez esse exame sorológico? Quanto tempo depois da 3ª dose? Uns 10 anos depois. Ela vai fazer uma dose, daí um mês faz outro anti-HBS, se tiver positivo, está tudo bem. Okay. Se tiver 1 a 2 meses da 3ª dose, você tem que repetir o esquema inteiro. Então, anti-HBS, gente, é para fazer 1 a 2 meses depois da 3ª dose. Muitos anos depois, ele perde esse discernimento de ver quem ficou imunizado, quem não ficou. Vamos mais uma pergunta, para a gente fechar? Não? Bom, gente, esse assunto é extenso, nós estamos à disposição de vocês no e-mail da Imunológica, tá? Pode mandar e-mail, mandando dúvida, que o Igor responde tudo para vocês, tá bom? A gente está à disposição mesmo para dúvidas que surgirem, tá? Parabéns pela dedicação de vocês, de estar aqui num sábado se aprimorando profissionalmente, né? Eu não devo mais ter intervenção, porque para não ocupar nosso horário,
mas eu desejo ótima sorte a vocês na profissão e contem com a gente no que a gente puder ajudar. Tá? Muito obrigado.